Olá pessoal, tudo bem? Espero que esse vídeo encontre vocês bem em todas as esferas dessa vida. Nossa aula hoje é uma aula de reposição, né, do dia 1º de junho, que me foi, que eu estava impossibilitada de dar aula para vocês em decorrência de falecimento de pessoas de minha família. Então nós vamos repor essa aula e na aula de hoje nós vamos falar, nessa aula de reposição, nós vamos falar do Tribunal de Contas, tá? Dos tribunais de contas existentes no Brasil. Vamos falar da composição, dos requisitos para que as pessoas possam alçar o cargo de ministro ou de conselheiro dos tribunais de contas. Lembrando que o nosso foco é o TCU, Tribunal de Contas da União, haja vista estarmos estudando o Orçamento Público Federal, que é aquele que conta com previsão na Constituição. Mas, independente disso, nós vamos fazer alguns comentários sobre os demais tribunais, sobre a composição, até porque, em razão do princípio da simetria, né, que obriga a repetição de alguns trechos na Constituição, nas constituições estaduais, a repetição de textos constantes na Constituição Federal, nós vamos ver no decorrer da nossa aula que a composição dos demais tribunais de contas é semelhante à composição do TCU, mudando tão somente o nome dos cargos, tá certo? E também os vencimentos, as garantias e a quem, né, efetivamente as equiparações que são feitas, tá certo? Bom, pessoal, primeira coisa que vamos falar é qual é a natureza jurídica dos tribunais de contas. Qual é a natureza jurídica? O que eles são? Bom, eles são órgãos administrativos. A primeira coisa que nós temos que ter em mente é que os tribunais de contas são órgãos administrativos. O TCU conta, né, todos eles contam com previsão da nossa Constituição de 1988. Então, eles são órgãos administrativos. A segunda pergunta, e aí é uma pergunta que, como tudo em direito, né, gera divergências, nós devemos perguntar o seguinte: o Tribunal de Contas, ele é um órgão vinculado, ou melhor dizendo, subordinado a algum dos três poderes? Podemos perguntar isso ainda de outra maneira. A que poder pertencem os tribunais de contas? Ao poder executivo, ao poder legislativo ou ao poder judiciário? Bom, a resposta para essa pergunta é que os tribunais de contas são órgãos administrativos independentes, ou seja, não são subordinados a nenhum dos três poderes, e isso, pessoal, já foi pacificamente decidido, tá, pelo STF, ok? Na relatoria, no recurso extraordinário de relatoria do então ministro Aires Brito, tá? O que nós temos que saber sobre o Tribunal de Contas? Ele é um órgão, portanto, administrativo, tá certo? Um órgão administrativo que não é subordinado a nenhum dos três poderes, ok? E ele também, pessoal, ele tem autonomia financeira e administrativa. Ele precisa dessa autonomia até mesmo para que ele possa exercer a sua função precípua de controle sem a ingerência de qualquer dos poderes. Imagina, ele vai controlar as contas, né, de gestores, as contas de gestão. Imagina se ele fosse subordinado a algum dos poderes. Talvez ele tivesse a sua função inibida, né, sofresse interferência do seu órgão superior ou de seus superiores. E quando você fala em controle, em fiscalização, é de suma importância que o órgão responsável por esse controle, por essa fiscalização, possa agir autonomamente, sem ameaças. Se você controlar isso, eu te mando embora, se você controlar aquilo, eu vou te exonerar. Então, é necessário que eles tenham autonomia. E por essa razão,
eles não são subordinados a nenhum dos três poderes, até porque eles fiscalizam as contas dos três poderes, ok? Então isso a gente tem que saber. Então, um órgão administrativo constitucional, haja vista haver a previsão dos tribunais de contas na Constituição, e ele é um órgão que não é subordinado a nenhum dos três poderes, gozando de autonomia financeira e de autonomia administrativa, beleza? Bom, existe um termo, pessoal, utilizado pela doutrina especializada que diz que os tribunais de contas são órgãos de permeio. O que é ser um órgão de permeio? Né? Fica permeando, fica alternando. Ora ele está na posição de colaboração com o legislativo, que é naquela situação em que ele vai emitir um parecer sobre as contas prestadas pelo chefe do executivo, tá certo? Parecer esse que não podemos esquecer que tem um caráter meramente opinativo, ou seja, o poder legislativo de cada ente político não está subordinado ao parecer emitido pelo Tribunal de Contas, com exceção do parecer relacionado às contas dos prefeitos, que vamos falar mais adiante, tá? E ora, ele está no exercício de competências próprias, as competências atribuídas ao TCU, que são replicadas para as constituições estaduais, né? Para as constituições estaduais são as suas funções próprias elencadas no artigo 71 da CF. Né? E aí é quando ele atua realmente como órgão fiscalizador, órgão de controle externo, tá certo? Então ele tem várias atribuições, né, várias funções próprias que lhe são dadas por meio do artigo 71 da Constituição da República. E a gente vai estudar numa aula própria quais são essas funções e as suas particularidades, ok? Bom, nós temos, pessoal, ainda em relação, né, ainda em relação a esses conceitos gerais do Tribunal de Contas, nós precisamos falar da eficácia das decisões tomadas pelo Tribunal de Contas. Bom, o Tribunal de Contas, ele vai tomar decisões quando ele não está atuando tão somente como órgão de apoio técnico ao Poder Legislativo. Né? Então, quando ele emite um parecer das contas prestadas anualmente pelo chefe do Executivo, ele opina, né? Ele dá uma mera opinião através do seu parecer, né? Meramente opinativo, e aí ele não está tomando decisão nenhuma. Quando ele vai ter o poder de tomar decisões? Quando ele estiver no exercício de suas funções típicas atribuídas pelo artigo 71. Quando ele realmente estiver atuando como no controle das contas de gestão. Aí sim, no controle externo, fiscalizando, aí ele poderá tomar decisões, porque ele vai julgar essas contas. As contas de gestão são julgadas pelo Tribunal de Contas, tá certo? As contas de governo, não. Rosali, você está falando de contas de gestão e está falando de contas de governo. Você pode diferenciá-las para mim, para que eu possa entender? Sim, e acho de suma importância que a gente faça essa diferenciação, justamente porque ela está muito correlacionada à própria atuação do Tribunal de Contas. Pessoal, o que são contas de gestão? As contas de... Vamos primeiro falar do que são as contas de governo. As contas de governo são aquelas que estão atreladas ao cumprimento dos índices constitucionais da administração pública. Por exemplo, a Constituição, ela vai trazer índices de gastos que devem ser realizados com educação, com saúde, tá certo? Então, as contas de governo são aquelas atreladas a esses índices estabelecidos na Constituição, que vão dar conta da eficácia da eficiência ou não de uma administração realizada pelo chefe do Poder Executivo, tá?
nós podemos dizer, né, e também tem limites de gasto com o pessoal trazidos pela LRF, a gente tem uma série de contas, né, que são relacionadas aos pontos, tá certo? Macro do governo e da política do chefe do Poder Executivo. Então, as contas de governo, tá certo? As contas de governo, elas são aquelas relacionadas a esses cumprimentos dos índices constitucionais de gastos com saúde, com educação, de limites, de gastos com pessoal, tudo isso posto em lei. Então, essas contas são as contas, como elas têm relação direta, podemos assim dizer, com a qualidade do governo, com a eficiência do governo, essas contas, elas são julgadas exclusivamente pelo Poder Legislativo, porque elas têm relação com a política macro de um governo, com a própria política de governo. Né? O governo está investindo em educação, está investindo em saúde, é um governo que inchou a máquina pública, não inchou, respeita os limites com gasto com pessoal. Então, são aquelas contas atreladas mesmo à administração daquele chefe do executivo. Tá? Há chefes que vão gastar mais com saúde, outros mais com educação, outros que vão buscar enxugar a máquina pública. Então, isso está relacionado à própria filosofia de governo. São chamadas as contas de governo, aquelas atreladas aos limites previstos na Constituição para determinados tipos de gasto e também na própria LRF. E as contas de gestão? As contas de gestão, pessoal, são todas aquelas contas feitas por gestores públicos, que não são os chefes do executivo. Né? Os gestores públicos são aqueles também chamados autorizadores de despesas. Então, você tem secretários que autorizam compras, que autorizam despesas, né? Você tem aquelas pessoas que autorizam as despesas cotidianas da administração pública, por exemplo, compras, contratos, etc. e tal. Então, essas são as contas de gestão, aquelas necessárias para que você faça a própria máquina pública, né, funcionar. São as contas do cotidiano, são as despesas necessárias para a manutenção da própria administração pública. Essas contas de gestores ou as contas de gestão, essas são objeto de controle externo pelo TCU e serão julgadas pelo TCU e não pelo Poder Legislativo, considerando que somente as contas de governo são as contas julgadas pelo Poder Legislativo. Então, as contas de gestão ou as contas dos gestores serão fiscalizadas e julgadas pelos tribunais de contas. No nosso caso aqui, vamos focar no julgamento pelo TCU, Tribunal de Contas da União, ok? Então, essa é a primeira diferença que a gente tem que ter. Quando a gente fala, tem que ter em mente, e quando a gente fala das funções próprias do TCU, que estão listadas no artigo 71 da CF, nós vamos ver que todas elas estão relacionadas a essas contas de gestão, ao dia a dia da administração pública, tá certo? As despesas ordinárias, aquelas necessárias para a manutenção da própria administração pública. Então, qual é a eficácia, né, da fiscalização das decisões do Tribunal de Contas da União quando ele realiza a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial? Qual é a eficácia das suas decisões? Pessoal, a eficácia dessas decisões, né, a eficácia é uma eficácia tão somente administrativa, tá certo? O que acontece? Eles, na verdade, eles não têm, né, muito se questionou se essas decisões teriam caráter jurisdicional, ou seja, eles estariam dizendo o direito, poderiam ser equiparadas a decisões tomadas pelos órgãos do Poder Judiciário, ou se seriam decisões meramente administrativas. Entendimento pacificado que a eficácia dessas decisões, tá, proferidas pelos tribunais de contas enquanto estão julgando, né, as contas de gestão, elas são decisões meramente administrativas, se restringem à esfera administrativa. Portanto, podem ser apreciadas
questionadas perante o Poder Judiciário, ok? Pois bem, quais são os tribunais de contas que nós temos? Já falamos isso em nossas aulas, mas vamos nos lembrar. Atualmente nós temos o Tribunal de Contas da União, que será objeto dessa nossa aula, o Tribunal de Contas dos Estados, né, os tribunais de contas estaduais, um em cada estado e um também no Distrito Federal. Temos o Tribunal de Contas dos Municípios, no plural, tá certo? Presentes somente em alguns estados, Bahia, Goiás e Pará. Tínhamos o Tribunal de Contas do Ceará, que foi extinto em 2017 por uma emenda, né, através de uma emenda à Constituição daquele estado. Essa extinção do Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará, ao que conta, né, o que reza aí a lenda histórica, né, parece que foi por briga política, né, um desafeto entre o governador e o presidente do tribunal, qualquer coisa que o valha, mas fato é que ele foi extinto, foi levado esse assunto ao tribunal, né, a Associação dos Tribunais de Contas levou essa questão ao STF, querendo, né, impedir a extinção desse órgão, mas o STF confirmou a extinção do órgão em razão da autonomia dos estados de criarem o Tribunal de Contas dos Municípios, com municípios no plural. É importante que a gente entenda Tribunal de Contas dos Municípios no plural, porque esse tribunal ele atende aos municípios daquele estado, tá certo? Agora nós temos o Tribunal de Contas Municipal ou Tribunal de Contas do Município no singular, e que nós falamos que só temos essa Corte de Contas na cidade de São Paulo, município de São Paulo e município de Rio de Janeiro, capital, né? Eles se prestam a fiscalizar, né, as contas do prefeito daquele município de São Paulo, município do Rio de Janeiro, e por força do artigo 31, parágrafo 4º da CF, esse tipo de tribunal não mais poderá ser criado, não pelo menos sobre a égide da Constituição de 88, e na época, né, foi decidido pelo STF que os tribunais de contas municipal, né, ou Tribunal de Contas do município, Rio de Janeiro e São Paulo, como já estavam criados em funcionamento, o STF decidiu pela permanência desses tribunais, pela continuidade de sua existência e fazendo valer, né, a proibição do 31º, parágrafo 4º, de criação de novos tribunais como esses. Ok, pessoal? Eu trouxe no material aí de apoio dessa aula, para que vocês possam ver aí, um texto que eu extraí do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás, para que vocês possam ver como que ele funciona, quais são as atribuições e as suas e a sua composição, né? O Tribunal de Contas de Goiás, por exemplo, o Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás, ele é responsável por analisar, as contas de gestão, né, dos prefeitos e emitir um parecer, tá, para a Assembleia Legislativa daquele estado. Então, quem vai analisar as contas prestadas anualmente pelos prefeitos para emitir um parecer prévio é o Tribunal de Contas dos Municípios, tá certo? Então, ele analisa as contas dos prefeitos dos 264 municípios daquele estado, emite um parecer prévio que será encaminhado à Assembleia Legislativa, à Câmara dos Vereadores, de cada município. Com relação ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás, né, esse tribunal fica responsável pelas contas, por emitir um parecer das contas prestadas pelo governador, aí sim, né, encaminhado à Assembleia Legislativa. Tá certo, pessoal? É possível também, e aí fica a critério de cada estado, que haja uma divisão de contas, né, de municípios, por exemplo, entre o Tribunal de Contas do Estado, porque vai existir um Tribunal de Contas, existe um Tribunal de Contas do Estado
em cada município, tá certo? E em cada estado, melhor dizendo, e o Tribunal de Contas dos municípios. Eles poderiam dividir. O município tem 300, 200 fica com um e 100 fica com outro. Poderia? Poderia, não há vedação em relação a isso, tá? Vai depender da organização que cada estado quiser dar. Lembrando, pessoal, que a criação de contas dos tribunais de contas dos municípios é de liberalidade de cada estado. O estado, se quiser criar, vai criar, portanto, é um órgão estadual, tá certo? É um órgão estadual, criado pelo governo do estado através de emenda à Constituição, caso não tenha essa previsão, ou se a Constituição estadual já assim o prever, né, seguindo apenas as formalidades formais previstas na Constituição do Estado para a criação do Tribunal de Contas dos municípios, ok? Então, esses são os tribunais de contas existentes hoje no Brasil. Bom, vamos falar do TCU, pessoal. Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União tem sede em Brasília, né? E qual é a sua composição? Bom, o Tribunal de Contas da União, ele é composto por 7 ministros. O seu órgão pleno, né? O Tribunal de Contas da União, ele é, assim como os demais tribunais de contas, eles são um órgão colegiado, tá certo? Então, eles são um órgão colegiado, tá? Então, as suas decisões são colegiadas. E aí, pessoal, o que acontece? O tribunal, quando você estuda controle externo, eles vão pedir nas provas tão somente questões que digam respeito ao pleno, né? O que é o pleno? O pleno é justamente aquela parte, né, composta pelos ministros. Então, geralmente, você tem na composição do tribunal, né, você tem o quê? O tribunal pleno, onde estão os 7 ministros. Aí você vai ter a presidência, quem é o presidente, você vai ter o vice-presidente, você tem o corregedor, né? Você tem aquele cara que é o corregedor, você tem o tribunal dividido, você pode ter o tribunal dividido em turmas ou dividido, né, em câmaras, depende, tá certo? No caso do Tribunal de Contas, você tem ele dividido em câmaras, tá certo? Em turmas, melhor dizendo. E aí, o que acontece? Ninguém vai pedir os demais órgãos que não aqueles que compõem o pleno, porque a grande maioria das bancas considera como Tribunal de Contas o órgão pleno, o órgão que decide, né? Então, assim, você vai ter, evidentemente, outras partes, né? Outras partes, você tem Ministério Público de Contas, você tem secretarias de controle, você tem os próprios conselheiros substitutos, você tem as superintendências, você tem as divisões, você tem os setores, você tem toda uma organização. Só que para fins de prova, o que interessa é o tribunal pleno ou pleno, aquele composto pelos ministros, no caso do TCU. Né? E aí você vai ter o ministro-presidente, vai ter o vice-presidente, vai ter o corregedor, tá? Então é isso que nós vamos estudar. Não obstante, pessoal, sem perder de vista que existem outros órgãos, né, outros departamentos dentro de um tribunal de contas, mas que não são cobrados a nível de prova, tá? Então nós vamos, e até porque também a Constituição, ela fala ela faz menção tão somente a quem? Ao tribunal pleno, aquele composto pelos ministros, ok? Por aquelas pessoas que efetivamente fazem o julgamento, principalmente ajudam na elaboração das contas, né, do parecer das contas do presidente da República, etc. e tal. Bom, então a gente tem que o Tribunal de Contas, ele é formado, o Tribunal de Contas da União, né, pessoal? Ele é formado hoje por 9 ministros. Né? O Tribunal de Contas, ele é formado por 9 ministros.
Nós temos hoje 9 ministros do TCU, que formam o pleno do TCU, tá? 9 ministros. Quem pode ser ministro do TCU? Quem pode ser ministro do TCU? Quais são os requisitos para ser ministro do TCU, tá? Onde está isso, pessoal? Isso está no artigo 73, parágrafo 1º da Constituição. Quais são os requisitos que a pessoa que vai concorrer a um cargo de ministro do TCU precisa preencher? Ora, precisa ser brasileiro. Rosali não falou brasileiro nato. Então, se não falou brasileiro nato, admite-se a possibilidade de ser brasileiro naturalizado. Então, não está para ser ministro do TCU, não existe aquela limitação como existe para outros cargos, como presidente da República e tal, né, ministro do STF, de ser brasileiro nato. Né? Por quê? Porque todos aqueles que estão na linha sucessória da presidência da República, ou seja, todos aqueles cargos que podem chegar, né, a ocupar interinamente a presidência da República, são cargos privativos de brasileiros natos. Não é o caso dos ministros do TCU, eles não estão na linha sucessória, eles não podem chegar, né, por sucessão a ocupar interinamente a presidência da República e que, portanto, por essa razão, basta ser brasileiro, nato ou naturalizado. Com relação à idade, pessoal, eles precisam ter mais de 35 anos de idade. Então, a idade mínima é 35 e menos de 70 anos de idade, 65 anos de idade, como está escrito aqui no nosso texto constitucional. Eles precisam ter, óbvio, idoneidade moral e reputação ilibada. Né? Não pode estar envolvido em nenhum escândalo, em nenhuma que possa colocar em xeque a sua moral, não pode estar envolvido em nenhum esquema de corrupção, ter sofrido processo criminal, todas aquelas coisas que vocês sabem muito bem. Possuir notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros. Então, ele precisa ter, vejam, 2 tipos de conhecimento. Primeiro grupo de conhecimentos: jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros. Então, ele precisa ter esse primeiro grupo de notórios conhecimentos: jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros. Esse é o primeiro grupo. Entretanto, a gente tem a palavra ou. Então, o que significa? Que se ele não tiver o primeiro grupo de conhecimentos que englobam essas 4 áreas, né? Então, conhecimentos jurídicos, conhecimentos de administração, direito econômico, direito financeiro, ele pode trocar esses 4, né, conhecimentos, esse grupo de 4 conhecimentos, por administração pública, notórios conhecimentos de administração pública, porque usa-se ou. Então, ou ele tem notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômico e financeiro, ou ele tem notórios conhecimentos em administração pública, tá certo? E qual é o 5º e último requisito para a pessoa concorrer ao cargo de ministro do TCU? Ter mais de 10 anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exige os conhecimentos mencionados no item anterior, tá certo? Por que exercício de função? Alguma função pública na qual ele coloque em prática aqueles 2 grupos de conhecimento. Grupo 1, formado por conhecimentos jurídicos, notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros, ou que ele tenha notórios conhecimentos de administração pública, tá certo? Isso numa função, ou que ele exerça uma atividade, e aí possivelmente uma atividade de carreira solo, um advogado, né, alguma coisa assim, atividade profissional que exija aqueles conhecimentos, tá? Bom, pessoal, o STF, ele já disse o seguinte: o STF disse que não é preciso
comprovar esses notórios conhecimentos que mencionei formalmente, através de diplomas e tal, né? Basta um currículo, basta que a pessoa mencione, né, quais são as suas atividades que garantem a ela os notórios conhecimentos exigidos para ingresso na função de ministro do Tribunal de Contas da União, ok? Muito bem, Rosalia. A pessoa preenchendo esses requisitos elencados no 73, parágrafo 1º, como é que ela chega ao cargo de ministro do TCU? Nós temos, pessoal, a indicação, né, antes da Constituição da República de 88, nós tínhamos a livre indicação desses ministros pelo presidente da República. Isso era muito complexo, porque ele, né, a gente sabe que essas indicações para ocupar cargos de ministro, né, são indicações que podem comprometer, né, a independência, a imparcialidade dessas pessoas no exercício de suas funções. Então a gente sabe disso, porque a pessoa acaba devendo, de certa forma, um favor para o seu indicador, para aquele que o indicou. Então, antes da CF de 88, todos os ministros do TCU eram indicação do presidente da República, tá? Bom, aí veio a Constituição de 1988 e muda essa regra, que gerava muita suspeita, né, de que esses ministros sempre aprovariam as contas do presidente, enfim, etc. e tal. Com a Constituição de 88, então, a gente passou, pessoal, a ter uma forma diferente de indicação das pessoas que ocuparão os cargos de ministro, o cargo de ministro do TCU. Um terço, pessoal, né, desses ministros, então se nós temos 9, um terço, 3 ministros, serão escolhidos pelo presidente da República. Então serão indicados pelo presidente da República. Basta a indicação do presidente da República para que eles possam ser nomeados ministros do TCU? Não. Eles precisam ser aprovados, e aí prestem atenção, eles precisam ser aprovados pelo Senado Federal. Então não é pelo Congresso. Da mesma forma que se dá com os ministros do STF, que são indicação do presidente e aprovação do Senado após o procedimento de sabatina. Tá certo? Então, pessoal, um terço, ou seja, 3 dos 9 ministros, é escolhido pelo presidente da República, com aprovação pelo Senado Federal. Além disso, 2 alternadamente terão que ser escolhidos entre os auditores de carreira. Porque os auditores do TCU são auditores que ingressaram na carreira por meio de provas, né, de concurso público. Né? Um dos concursos aí mais difíceis são os concursos públicos para cargos de auditor fiscal. E que, na verdade, o pessoal do direito não leva vantagem sobre o pessoal de outras áreas, muito pelo contrário. Então, você vai ver auditores aí que são engenheiros, que são contadores, que são pessoas das áreas de exata, né, que conhecem bem da questão de controle. E aí o pessoal do direito tem certa dificuldade, porque você tem auditoria, tem controladoria, tem administração pública, então você tem contabilidade, você tem várias outras matérias que não nos são comuns. Enquanto que esse pessoal das exatas, eles vão ter que estudar a lei. E geralmente se cobra tão somente, né, a letra de lei nessas provas informativas do STF. Então a galera das exatas consegue melhor êxito nesses concursos, né? Até porque estão nadando em águas mais calmas, ao passo que para o pessoal do direito nadar em águas de exatas, contabilidade, auditoria, controladoria,
geralmente, né, isso é mais difícil, ok, pessoal? Pois bem, então, um terço dos ministros do TCU, portanto, 3 dos 9, serão indicação do presidente da República, carecendo de aprovação por onde? Pelo Senado. E 2, alternadamente, um depois outro, né? Alterna-se, eles serão escolhidos entre os auditores de carreira. E um deles, um dos 3, será de livre escolha do presidente da República. Então, vejam, saímos de uma situação antes da Constituição de 88, em que o presidente indicava todos. Viemos para a Constituição de 88, onde o presidente escolhe somente 3. Essa escolha precisa de aprovação, carece de aprovação pelo Senado Federal. E mais, pessoal, ele não pode escolher livremente, porque 2 virão da carreira de auditor. Somente um ele vai escolher livremente, desde que seja uma pessoa que atenda aos requisitos listados no parágrafo 1º do 73, ok? Bom, e outra, pessoal, quem vai escolher, eu também falei do auditor, e é importante que a gente faça uma correção aqui, tá? 1 terço indicado pelo presidente da República. 2, alternadamente, eu falei alternadamente e esqueci de falar um detalhe para vocês, né? 2, alternadamente, entre pessoas que ocupam o cargo de auditores e de membros do Ministério Público de Contas. Então, o cargo de procurador que atua junto ao Ministério Público, que compõe o Ministério Público de Contas, a gente vai falar mais adiante. Então, vamos recapitular aqui para eu consertar meu erro, né? Minha omissão aqui. Não foi um erro, foi uma... Acho que a minha explicação careceu de falar disso. Presidente da República indica 1 terço, ou seja, 3 dos 9 ministros que compõem o pleno. 2, alternadamente, então, um auditor e o outro um membro do Ministério Público de Contas, que é o Ministério Público com atuação no TCU. E somente um de livre escolha do presidente, desde que ele atenda aos requisitos legais. Então, pessoal, o presidente escolhe 3. Dos 3, um ele escolhe livremente, os outros 2 ele terá alternadamente, né, que escolher entre auditores fiscais e membros do Ministério Público com atuação junto ao TCU, chamado Ministério de Contas, né? Ministério Público de Contas, tá certo? MPTCU, que geralmente é a regra utilizada, tá certo? Então, só para fazer aí esse adendo. Pois bem, esses membros, né, auditores e membros do Ministério Público de Contas, eles vão ser indicados em lista tríplice elaborada pelo próprio tribunal. Então, o tribunal elabora de acordo com merecimento, com mérito, e encaminha em lista tríplice para que o presidente escolha um. Então, a indicação, né, a nomeação daqueles que são oriundos do próprio tribunal se dá por meio da indicação também do próprio tribunal em lista tríplice. Tá? Então, 3 nomes, o presidente escolhe aquele que será indicado. Ok, pessoal? Bom, os outros 2 terços, ou seja, os outros 6 ministros, são de escolha do Congresso Nacional, e aí, óbvio, não dependem de aprovação do Senado, haja vista o Senado ser uma das casas que compõem, né, o próprio Congresso Nacional. Então, 3 vêm pelo presidente, tá certo? Sendo que 2, vamos dizer, são de carreira, já são servidores com atuação no tribunal, e 1 é de livre escolha. E os outros 6, infelizmente, são de indicação, de livre indicação pelo Congresso Nacional, que acaba por indicar políticos para assumirem o cargo de ministro junto ao TCU.
tá? Pessoas que precisam preencher os requisitos. E aí vocês vejam bem, quero chamar a atenção de vocês. Quando a gente trouxe aquele primeiro bloco de conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros, você vai buscar uma pessoa técnica. Ou de administração pública, você vai buscar, você abre, a Constituição abriu a brecha para que os políticos pudessem ser indicados a esse cargo. Porque não necessariamente o político terá o primeiro